página 135, lemos: a pena do Altíssimo retira-se do idioma eloquente para o luminoso. Epístola de Eshrarot, ele começa com língua árabe. Página 135, ele muda de língua árabe para língua persa. Então, idioma eloquente refere-se ao idioma árabe e idioma luminosa refere ao idioma persa. Na página 135, lemos Nossa Ilha Verde. Isso refere a Jardim de Rizwan, em Acre, que também ele é chamada Novo Jerusalém. Também nas escrituras sagradas a gente vê a Ilha Verde. A Ilha Verde refere ao estado de Mazandaran, no norte do Irã. Em outras epístolas também refere a Adrianópolis. Página 231 do livro 19.000 palavras. Em página 137, no Epístola de Eshrarot, lemos palavra selo do profetas. Esse é um título dado ao Muhammad em Sura 33, versículo 40. Esse título foi dado para Maomé. Ele fala assim: Maomé não é pai de homem algum dentre vós, mas é o mensageiro de Deus e o selo dos profetas. Os estudiosos sobre as escrituras sagradas dizem que profetas do Velho Testamento, eles falavam sobre acontecimentos futuros através de seus sonhos verdadeiros. Falavam que o sonho deles é inspiração divina. Tanto que os livros deles também a gente fala os sonhos do Daniel, por exemplo. Apocalipse é um sonho. E depois de Maomé não ia mais profetas, mas vem os manifestantes de Deus. E na mesma página fala sobre sucessão. Essa sucessão, dizem que quando Maomé estava no leito de morte, tinha os parentes no lado de cama dele. Ele falou sobre que depois da morte dele, o Ali seria seu sucessor. Ele se refere a essa frase que o Maomé fala na hora de sua morte. Resumo do livro de Al-Farae, escrito por Abul Fazl Golpaigani, página 312.
Em página 138, lemos: há um ano, um opressor governava essa cidade e a todo instante causava novo dano. Esse governador, Abdul Hadi Pasha, ele dava 3 pães secos para prisioneiros como comida. Primeira noite ele deu um pouco de água para eles e não deixou eles saírem para pegar água para tomar. O Abdul Razak disse que era de 3 filhões de pão preto, salgado e incomível. Tão revoltante era a cota que Agha Hussein insultou e mencionou o nome do soberano. Akka é uma cidade em formato de triângulo, por isso que se chama Akka. Ele foi fundado 1500 anos antes de Moisés. Akka é uma das cidades mais antigas e continuamente habitada do mundo, como também uma das que mais passou por guerras e conquistas. Primeiro, 2 figuras egípcias há cerca de 4.000 anos. Depois passou por domínio dos assírios, depois dos persas, depois dos gregos e dos romanos, dos árabes e dos cruzados. Em 1831, o exército egípcio, liderado pelo filho de Muhammad Ali, Ibrahim Pasha, sitiou Akka e ele fortificou as defesas de Akka para ser livre dos ataques e bombardeios dos outros países. Em 1840, uma frota predominantemente britânica surgiu diante de Akka, sob a comando de almirante Sir Robert Stopford, começando a bombardear a cidade. Depois de 4 horas e meia de bombardeio, o Ibrahim Pasha abandonou a cidade. Akka, com o passar dos anos do século XIX, tornou-se evidente que a porta de Akka, o qual, sem os cuidados de limpeza necessária, não poderia por muito tempo receber navios marinhos. O comércio de Akka e sua prosperidade começaram a declinar à medida que as atividades comerciais foram se transferindo para Haifa. A principal importância da Akka para o Império Turco foi que ele servia como uma cidade-prisão para criminosos e prisioneiros políticos. A fortaleza na qual Baha'u'llah foi confinada é uma dos edifícios mais interessantes de Akka. Al-Razak escreve Akka como uma cidade com ruas estreitas e pobres, escuros e sujos, sombrios e tortuosas, sem um único lugar digno de se olhar. Descreve também a fortaleza. Foi construído nos dias do Zar Pasha pelas tropas militares e muito alto e espaçoso. Naquela época, Abdul Hadi Pasha era o mutasarrif de Akka. Durante a maior parte da sua vida, tem Baha'u'llah sido posto penosamente à prova nas garras de seus inimigos. Seus sofrimentos agora alcançaram o ponto culminante nesse aflitivo prisão, na qual seus opressores, com tão grande injustiça, o lançaram. A ordem do Sultão Abdulaziz, com data de 26 de julho de 1868, não só os condenava a desterro perpétuo, como também estipulava sua estreita cláusula, proibindo-lhe associação um com outro ou com os habitantes da localidade. O texto da própria Farman de ordem, pouco depois da chegada do exilado, foi lido publicamente no principal mesquita da cidade como advertência à população. Tal era a vigilância exercida pelas autoridades que até mesmo quando uma
barbeiro ou uma atendente de banho era solicitado, ele era trazido à fortaleza acompanhado de um membro de força policial, o qual ficava presente o tempo todo. No início do confinamento deles em Akka, as regras eram duramente aplicadas. O embaixador persa, em uma carta escrita pouco mais de um ano após a desterro a Akka, afirmou a seu governo o seguinte: tenho dado instrução por telégrafo e por escrito, proibindo que Baha'u'lláh se associasse com qualquer pessoa, salvo suas esposas e seus filhos, o que sob quaisquer circunstância deixe a casa em que está aprisionado. O Abbas Quli Khan, cônsul-geral em Damasco, há 3 dias mandei voltar e proceder diretamente a Akka, conferir com seu governador a respeito de todas as medidas necessárias a fim de se manter estreitamente sua prisão e, antes de seu regresso a Damasco, nomear uma representante no lugar para se ter certeza de que as ordens emitidas pelo sultão não sejam de modo algum desobedecidos. Uma vez em cada 3 meses, ele vai de Damasco a Akka, os vigie pessoalmente e submete à legação seu relatório. Tal foi o isolamento a eles imposto que os Bahais da Pérsia induziram a agência de telégrafo britânica em Jolfa a averiguar para eles o fato. Porém, despeito de fato de que nada havia mudado em ponto alguma no edito original do sultão Abdulaziz, as autoridades otomanas no local vieram-se mais e mais desinteressados, até mesmo incapacitados de recorrer a medidas extremas em seus tratamentos aos prisioneiros. E o povo da cidade, excessivamente hostil no começo, estava vagarosa e gradualmente demonstrando respeito e reverência aos internos da fortaleza. Foi principalmente decorrente da figura humana e de conduta do filho mais velho de Baha'u'lláh que tal transformação ocorreu. Os Bahais no Irã tinham finalmente descoberto que Baha'u'lláh estava encarcerado na fortaleza de Akka. Muitos deles começaram a viajar para Akka na esperança de poderem ser admitidos à presença de seu senhor. Porém, os 2 azalis alojados que estavam sobre o portão de entrada mantinham uma vigilância permanente e relatavam às autoridades sobre a chegada de qualquer Bahai que reconhecesse, e as autoridades imediatamente tomavam providência para expulsar os Bahais que conseguiram entrar na cidade. Muitas viajaram a pé, caminhando por altas montanhas do Irã ocidental e através dos desertos do Iraque e da Síria para chegar a Akka, frustrados por fim diante das maquinações dos inimigos. O único conforto que lhes sobrava era manter-se distante além do segundo fosse e em pé ficar olhando a janela no alto onde Baha'u'lláh estava encarcerado para ver pelo menos um vislumbre da semblante de seu senhor atrás das barras da janela. Somente um aceno de sua abençoada mão, lá longe, era a recompensa que conseguiam depois de meses de árduos esforços e longa e difícil viagem. Então, muitos deles voltaram para suas lares, gratos pela bênção conseguida. Era suficiente
estar voltando com o coração fortalecido e com renovado espírito de servir. Outros voltavam pelo mesmo caminho, levando consigo a memória daquela figura que de longe viam de janela da prisão, acentuando-lhe com sua abençoada mão. Memórias consideradas o mais precioso tesouro de suas vidas. No entanto, alguns deles, como Badi e Nabil Azam e Haji Amin, tiveram a graça de presença de Baha'u'lláh. Resumo tirado do livro de Baha'u'lláh, escrito por Hassan Baluzi, páginas 352 a 376. Dize, ó meus bem-amados em minhas terras, dai ouvidos aos conselhos daquele que vos admoesta por amor a Deus. Ele em verdade vos guiou e diante de vossos olhos tem revelado o que vos exalta e vos promove os interesses. A vós deu ele a conhecer seu caminho reto e vos informou de seu grande anúncio. Ó Jalil, admoesta os homens a que tenham temor a Deus. Por Deus, esse temor é o comandante-chefe do exército de teu Senhor. Suas hostes são um caráter louvável e belas ações. Por seu intermédio tem a cidade dos corações dos homens se aberto, através de todos os tempos e séculos, e os estandartes da ascendência e do triunfo se têm erguido acima de todos os demais estandartes. Agora mencionaremos a ti a fidedignidade e sua posição aos olhos de Deus, teu Senhor e o Senhor do poderoso trono. Num dia dos dias, nós reconhecemos a nossa ilha verde. Ao chegarmos, vimos fluir em seus rios, observamos suas árvores viçosas e a luz do sol, que em seu meio cintilava. Volvendo a face à direita, contemplamos o que a pena é impotente para descrever. Nem pode ele expor o que os olhos do Senhor da humanidade presenciou neste mais sagrado, mais sublime lugar, neste lugar bendito e excelso. Volvendo-nos então à esquerda, fitamos um dos belos seres deste mais sublime paraíso, que em um pilar de luz pousava e clamava, dizendo: ó habitantes da terra e do céu, contemplai minha beleza, meu esplendor, minha revelação e minha fulgência. Por Deus o verdadeiro, sou a fidedignidade, sua revelação e sua formosura. Recompensarei a quem quer que a minha adira, que me reconheça o grau e a posição, e se segure a minha orla. Sou o maior ornamento do povo de Bahá, e a vestimenta de glória para todos que estão no reino da criação. Sou o instrumento supremo para a prosperidade do mundo, e o horizonte da certeza para todos os seres. Assim a ti temos feito descer o que faça
os homens aproximarem-se do Senhor da criação. A pena do Altíssimo retira-se do idioma eloquente para o luminoso, a fim de que tu, ó Jalil, possas apreciar a terna misericórdia de teu Senhor, o incomparável, e possas ser um daqueles que são verdadeiramente gratos. Ó tu que fixaste teu olhar no horizonte todo glorioso. Ergue-se o chamado, mas é limitado ao número dos ouvintes atentos. Não. Antes, são eles inexistentes. Este ser injuriado encontra-se na boca da serpente. Entretanto, não deixa de fazer menção dos bem-amados de Deus. Tão penoso tem sido nossos sofrimentos nestes dias, que a Assembleia no alto se comove com lágrimas e lamentações. Nem as adversidades do mundo, nem o dano que suas nações lhe afligiram, puderam deter aquele que é o Rei da eternidade, de erguer seu chamado, nem lhe puderam frustrar o desígnio. Aquele que desde alguns anos se ocultava por trás dos véus, ao perceber que o horizonte da causa resplandecia e que a palavra de Deus prevalecia em toda parte, avançaram-se às pressas e com as espadas da malícia, tal dano infligiram como nenhuma pena pode expor, nem qualquer língua descrever. Os que julgam com equidade testificam que desde os primeiros dias da causa, este ser injuriado se tem levantado sem véu, resplandecente, diante das faces de reis e plebeus, governantes e sacerdotes, e em tons ressoantes convoca os homens ao caminho reto. Nenhum auxílio teve ele salvo sua pena, nem qualquer outro que lhe socorresse, senão ele próprio. Aqueles que ignoram o propósito motivador da causa de Deus, ou não o levam em conta, se têm rebelado contra ele. Tais homens são os pressagiadores do mal, mencionados por Deus em seu livro e suas epístolas, e contra cuja influência e contra cujo clamor e engano ele advertira seu povo. Felizes aqueles que, à face da lembrança do Senhor da eternidade, consideram os povos do mundo como simplesmente nada, como uma coisa olvidada, e se seguram ao firme apoio de Deus, de tal modo que nem dúvidas, nem insinuações, nem espadas, nem canhões os poderiam deter ou privar de sua presença. Bem-aventurados os constantes, bem-aventurados os que se mantêm firmes em sua fé. Atendendo a teu pedido, a pena de glória benevolamente descreveu os estados e graus da suprema infalibilidade. O propósito é que todos saibam com certeza que o selo dos profetas, que as almas de todos, salvo a sua, lhes sejam ofertadas. É sem igual,
semelhança ou qualquer um que participe de seu próprio estado. Os seres santos, sobre eles estejam as bênçãos de Deus, foram criados mediante a potência de sua palavra, e depois dele foram os mais eruditos e os mais eminentes entre o povo, e permanecem no máximo grau de servitude. A essência divina, santificada de qualquer comparação e semelhança, está estabelecida no profeta. É a mais íntima realidade de Deus, exaltada acima de qualquer par ou igual, nele está manifesta. Este é o estado de verdadeira unidade e genuína unicidade. Os seguidores das revelações antigas falharam lastimavelmente na aquisição de uma compreensão adequada desse grau. O ponto primaz, que a vida de todos os demais, senão dele, seja oferecida por sua causa, diz: se o selo dos profetas não tivesse pronunciado a palavra sucessão, tal posição não teria sido criada. O povo do passado associava outros com Deus, embora professassem a crença em sua unidade, e se bem que fossem os menos esclarecidos entre os homens, eles se consideravam a si próprios os mais capazes. Como sinal, porém, de retribuição divina sobre essas pessoas desatentas, seus conceitos e interesses errados, nesse dia do juízo, se tornaram claros e evidentes a todo homem de discernimento e compreensão. Suplica tu a Deus, o verdadeiro, que benevolamente proteja os seguidores desta revelação contra as vãs fantasias e as imaginações corruptas daqueles que pertencem à fé anterior, e não os prive dos fulgentes esplendores do sol da unidade verdadeira. Ó Jalil, aquele a quem o mundo injuriou proclama agora: ofuscou-se a luz da justiça e o sol da equidade se velou da vista. O ladrão ocupa o assento do protetor e guarda, enquanto o traidor se apodera da posição do fiel. Há 1 ano, um opressor governava esta cidade, e a todo instante causava novo dano. Pela justiça do Senhor, cometeu ele o que aterrorizou os corações dos homens. Para a pena de glória, porém, a tirania do mundo nunca foi nem haverá de ser jamais um obstáculo. Na abundância de nossa graça e benevolência, temos revelado especialmente para os governantes e ministros do mundo aquilo que conduz à segurança e proteção, à tranquilidade e paz. Talvez possam os filhos dos homens ser protegidos dos males da opressão. Ele, em verdade, é quem protege, ampara e concede vitória. Incumbe os homens da casa de justiça, instituída por Deus, fixarem o olhar dia e noite naquilo que irradiou da pena de glória, para o ensino dos povos, a edificação das nações e a fim de proteger o homem e lhe salvaguardar a honra.